Este é o podcast Inovação e Autonomia Docente no Desenvolvimento de Práticas Pedagógicas. E este é o episódio número 4. O que considerar para uma atuação profissional inovadora? Olá, docente! Olá, educador e educadora! Este é o nosso 4º episódio do podcast sobre inovação e autonomia docente no desenvolvimento de práticas pedagógicas. E o tema central deste episódio são as competências que podem nos auxiliar a ser um profissional inovador em nossa prática pedagógica. Organizar-se pedagogicamente está ligado ao fato de o docente ter segurança sobre as circunstâncias de uma sala de aula, tendo a possibilidade de responder às demandas de como ensinar, por que ensinar e para que ensinar. A partir dessas inquietações, podemos pensar em algumas situações. Pensar em uma aula envolve todo um trabalho intelectual, onde o docente planeja o que pretende alcançar com os resultados do seu trabalho, que se refletem em práticas pedagógicas. No debate sobre inovação e autonomia estabelecidos nos episódios anteriores, outros elementos precisam ser pensados, como exemplo, os recursos digitais que serão utilizados no ato de ensinar em nossas aulas. A partir da interação entre o interno e o externo escolar, vão se desenhando as práticas pedagógicas dos docentes, reforçando a sala de aula como um lugar de trocas de significados, comunidades de aprendizagem e comunidade permanente de formação. Vamos destacar, a partir de agora, 4 pilares que podem caracterizar um profissional inovador. São detalhes que vão sendo expostos ao longo do episódio, mas a gente já quer contar para você quais são esses pilares. Começando com a flexibilidade, em segundo lugar, uma formação continuada de qualidade, em terceiro lugar, capacidade de trabalhar em equipe e, em quarto lugar, os conhecimentos básicos em tecnologias digitais. Vamos conhecer a partir de agora cada uma dessas competências, que são essenciais para o trabalho docente inovador. A primeira delas é a flexibilidade. A educação está em constante movimento e não combina com repouso. A observação é do filósofo, mestre e doutor em educação Mário Sérgio Cortella, que defende que as pessoas não são resistentes à mudança, mas não têm a formação necessária para chegar a este processo. Uma virtude de inteligência. Um ser que não seja flexível não tem condição de sobrevivência. Uma virtude de inteligência. Um ser que não seja flexível não tem condição de sobrevivência. Darwin nunca disse que a sobrevivência era do mais forte, disse que era do mais apto. Aliás, se fossem do mais forte, os dinossauros estavam aí ainda. O mais apto é aquele que tem flexibilidade. E nessa hora, sem dúvida, a flexibilidade é uma virtude para o trabalho pedagógico. Em segundo lugar, a formação continuada. Formação geralmente é uma palavra ligada a diversos profissionais. Temos em mente um percurso a ser delimitado durante um período de tempo, que equivale à nossa trajetória profissional. Como seres humanos, também nos formamos, portanto, nos humanizamos constantemente. Assim, concordamos com os autores Alvorado Prada, Freitas e Freitas, quando pontuam que a formação é um processo de toda uma vida e acontece permanentemente mediante as relações e interações. Desse modo, nos formamos individual ou coletivamente dentro de uma cultura que estamos inseridos. A formação continuada é um direito conquistado pelos docentes, sendo um momento que deve ser valorizado e respeitado, independente de qualquer situação. Em todas as áreas de conhecimento, é colocado ao docente o direito à formação continuada, para que o mesmo possa atingir níveis de reflexão que o permitam aprender a partir de sua própria prática. Trazemos para o diálogo o autor Gadotti, quando observa que a formação continuada precisa ser concebida mediante elementos fundamentais, como a pesquisa, a ação, descoberta, além da revisão e reconstrução teórica, para que o processo não se resuma a apenas aprendizagem passiva de novas técnicas. Para que isso aconteça, é importante que os encontros formativos não sejam meramente um acúmulo de conteúdos, mas um processo realmente de continuidade, construído a partir de interações mútuas, que auxiliem o seu desenvolvimento profissional em sintonia com a realidade.
Em terceiro lugar, a capacidade de trabalhar em equipe. O mundo ideal do trabalho em equipe é aquele no qual cada integrante sabe exatamente o que o outro está fazendo, suas ideias, habilidades e, sobretudo, há compartilhamento de informações e experiências sobre o processo, à medida em que avançam no esforço de atingir o objetivo do trabalho. É importante frisar que todos dentro da equipe são responsáveis pelas atividades exercidas. Assim, cada integrante é responsável pelo sucesso de uma tarefa bem feita, ou pelo fracasso dela. O fato é que a rotina escolar pode levar os docentes ao trabalho individual e solitário, muitas vezes longe do aprendizado colaborativo. O docente planeja suas aulas sozinho, ministra as aulas sozinho, analisa os resultados do processo de ensino e aprendizagem sozinho e passa isso adiante para a direção da instituição. Por esse e outros fatores, construir um trabalho coletivo é um grande desafio para os docentes e gestores escolares. É necessário que o docente deixe de ser um profissional solitário e passe a ser um profissional altamente solidário. Para isso, é essencial a escuta de todos, visando objetivos em comum. Em quarto lugar, os conhecimentos básicos em tecnologias digitais. Passemos agora para o debate sobre o conhecimento dos docentes acerca do uso das tecnologias nas suas práticas pedagógicas e como o contato com elas podem favorecer atitudes de autonomia, parceria entre os recursos tecnológicos e as praxes docentes, destacando sua importância no contexto do ensino remoto, onde as práticas foram sendo construídas à distância, sem o auxílio de um formador presencial, ou até mesmo considerando os docentes que não tiveram a oportunidade de frequentar uma ação de formação continuada. Diante da importância da formação continuada e da inserção das tecnologias digitais em roteiros de formação, podemos pensar em uma ressignificação da praxis, mediante o uso das tecnologias digitais, em como elas estão passando por um processo de transformação de como são vistas na sala de aula. Defendemos a formação continuada como uma atividade que pode auxiliar esse docente a repensar o papel das tecnologias em sua prática. A docência nos parece uma teia de conhecimentos que se entrelaça e caminha junto a um objetivo. Caro docente, nós encerramos por aqui a nossa série de podcasts sobre práticas pedagógicas, inovação e autonomia. Esperamos que você tenha sucesso em toda a sua atuação enquanto docente e que, ao elaborar suas práticas pedagógicas, os conceitos de autonomia e inovação possam ser presença constante nos processos criativos de ensino, planejamento e ação pedagógica. Quanto à nossa profissão, a história pode apresentar novos desafios ou trazer de volta outros já conhecidos, mas com nova roupagem. Mesmo com os desafios que se apresentam, pensamos que os docentes, com a flexibilidade que lhes é própria e é construída no dia a dia, saberão os melhores caminhos para repensar sua prática. Como profissionais, temos a missão de levar uma educação de qualidade, igualitária e acessível para todos. E tudo isso perpassa pela formação de professores, pela nossa atuação em sala de aula. Muito obrigado por estar até aqui conosco e uma ótima atuação profissional.